No início desse ano, o Brasil foi assolado por enchentes. O SERVES, que é uma linha de satélite sino-brasileira de cooperação, né, um satélite de sensoriamento remoto e imagens terrestres, ao meu ver, foi fundamental no auxílio à população e ao auxílio à tomada de decisão por parte do governo durante essa catástrofe na região sul do Brasil. E na ciência e tecnologia, a nossa relação se deu, em particular, a partir da década de 80, com o então ministro Renato Acha. E uma das primeiras missões foi nada mais nada menos na área espacial, que é até hoje a principal constelação de satélites que nós desenvolvemos conjuntamente com os chineses. Não é transferência de tecnologia, é um desenvolvimento conjunto. 我们两个国家在空间技术这一块相比于发达国家还是有差距的。但是这样的话呢，两个国家那么在一起合作了，大家都是相当于在地位上都是相互平等、相互尊重啊，确确实实是大家都是平等相处以诚相待。资源1号整个01星的研制过程当中双方的技术人员密切配合，还是克服了很多困难。A cultura ocidental teve uma barreira, quase que uma membrana separando-a da cultura oriental. O fato de nós não termos essa relação tão próxima com os países orientais, então foi difícil no início, por quê? Por conta dessa falta de conhecimento. Mas à medida que os anos passaram, hoje nós temos um conhecimento profundo do que é trabalhar com o corpo técnico chinês. 从咱们中方来讲，我认为呢，通过和巴西合作呀，我们开阔了眼界。因为说实在的，80年代之前，我们对国外的情况是了解比较少的。通过合作，我们呢，跟世界融到这里面去了。Hoje nós temos uma relação de amizade entre a equipe técnica, entre as equipes técnicas. Então hoje nós temos uma relação bastante amistosa, uma relação muito profissional e cordial, e que permite hoje nós termos uma fluidez muito maior no trabalho. Nós tínhamos experiências com a Europa e com os Estados Unidos, que têm programas muito desenvolvidos e muito consolidados, e que já eram assim naquela época. E havia uma assimetria muito grande nessa parceria. Nós conseguimos fazer muito pouco em relação àquilo que conseguiam fazer os parceiros. No caso da parceria com a China, nos foi dada a oportunidade da participação num projeto no qual nós forneceríamos, né, partes para o satélite. Isso permitiria o desenvolvimento tecnológico do Brasil e o desenvolvimento de indústrias nacionais. Além disso, era uma parceria importante porque ela quebrava um pouco a relação que era típica no Brasil, norte-sul. Ela passa a ser uma relação sul-sul, no sentido geopolítico, né, do sul global, e acabou se tornando, ao longo do tempo, uma das talvez mais importantes ou mais emblemáticas parcerias sul-sul. Eu digo que a relação do Brasil com a China será sempre uma relação de muito respeito, de muita amizade e, ao mesmo tempo, de olhar o interesse comum dos dois países. Podemos colaborar, parceria para a área técnica em algum ponto que seja importante para a China, também queremos aprender com a China. 在中巴两国政府的支持下，我们第一颗星是1999年10月份发射，取得了圆满成功。 Com o sucesso do CiberZoom, os governos decidiram ampliar essa cooperação para desenvolver mais 2 satélites da segunda geração, eram satélites mais sofisticados, que eram o CIBERS 3 e 4. 是随着这个任务的需求，载荷的要求在不断的更新迭代，
然后这么多年这么多代的发展，实际上就是不断的在根据双方应用领域的这个需求，比如说最早0.1型开始的时候，分辨率可能是几十米，小的东西都看不见，然后截止到现在到04A型什么，这已经是2米的分辨率，地面的汽车，然后路上的这个斑马线或者什么，这些实际上都是看得非常清楚。E nós agora estamos evoluindo nos próximos 2 satélites que nós vamos fazer juntos e que já estão acordados. Um vai ser de imageamento da Terra, sim, mas com outra tecnologia radar, que nós nunca tínhamos feito com os chineses. E o outro satélite, que é um satélite meteorológico geoestacionário, né, que é de uma natureza completamente diferente também. Tá? Então, sob esse aspecto, nós já aprofundamos a relação, alterando as aplicações e as tecnologias que usualmente nós fazíamos. Nós estamos no Cyber 6 desenvolvendo satélites do tipo SAR, Radar de Abertura Sintética. SAR é uma sigla em inglês para Synthetic Aperture Radar, ou seja, radar de abertura sintética. E esses radares, eles têm resolução, eles são multiespectrais, eles trazem muito mais informação. Então, independente de você ter fumaça, ter nuvem, chuva, dia ou noite, ele pode imaginar. Então isso é um avanço significativo para a questão do monitoramento de biomas, pois você independe das condições de iluminação e independe das condições climáticas para você fazer o seu imaginamento. Então isso é fantástico. E a área aeroespacial. Foi assinado um protocolo para o satélite geoestacionário meteorológico. Tem uma parceria que já vem há 30 anos e que vai poder ser ampliada ainda mais, com troca de cientistas, presença de cientistas no Brasil, de cientistas brasileiros na China, universitários, os alunos da universidade também poderem ter esta parceria. Eu sou estudante de mestrado em sensoriamento remoto aqui na Universidade de Beihang. Eu escolhi estudar na China porque a China está sempre na vanguarda da tecnologia aeroespacial e está sempre desenvolvendo coisas novas e está sempre cooperando também com os países em desenvolvimento como o Brasil. Eu acredito que os estudos aqui possam ser benéficos no Brasil. 我们呢，还是按照学以致用，就是能够为这个各个国家空间科技的发展，尤其是面向巴西，能够量身定做一些个学科实习。就是不单我们要教给来培训的学生，不管是中国的学生还是国外的学生，教给他们知识，教给他们技能。同时呢，我们还希望他们能够回去担当起自己国家的航天工程的义务和责任。Eu avalio que a China é dos principais participantes internacionais desse setor, né? Tipo, com todo tipo de aplicação aeroespacial, desde satélites de observação terrestre a sondas espaciais para exploração do espaço profundo, como na Lua, por exemplo. A China está sempre na vanguarda ali do setor aeroespacial, meio que sendo pioneira em diversas aplicações nesse setor. Aqui, a gente, além de ter a base teórica muito forte, como a gente tem no Brasil, a gente também tem aplicações práticas na área aeroespacial. 我也特别希望我们巴西的留学生能够学有所成，投身到中巴大的空间工程，尤其是像中巴资源卫星这样的标杆示范性的空间项目当中，为中巴两国航天事业的合作和进一步的发展注入更多的青春的活力。A cooperação com a China, olhando assim do ponto de vista macro, ela possui uma solidez muito grande. Nós passamos 2 décadas por diferentes governos, tanto do lado brasileiro quanto do lado chinês, e ela se mantém. E seguramente, na minha opinião, ela vai continuar, porque ela está baseada em fundamentos sólidos que são interessantes para ambos os países.
na área espacial em particular, a cooperação é essencial. Nenhum país consegue fazer as coisas todas que precisam ser feitas sozinho. Então, esta é uma área que nós podemos juntos avançar muito, que é a área de ciência e tecnologia. É um exemplo, e é um exemplo de cooperação e um exemplo de desenvolvimento tecnológico para outros países que gostariam de perseguir esse caminho que o Brasil e a China perseguiram e tiveram sucesso. 我希望中巴两国的科技人员进一步密切合作，为我们空间事业的发展做出更大的贡献。 E eu espero que, conclusão desses dois novos satélites, nós tenhamos oportunidade de desenvolver mais satélites mais sofisticados que nós já estamos fazendo hoje. Essa é a nossa expectativa.